Passar a palavra para a Angélica, que vai dar as boas-vindas. Queria agradecer ao professor Renato, a Nelly, pela iniciativa. Dizer que eu estou muito contente aqui de estar, não só nessa mesa dos meus colegas coordenadores, da nossa presidente do conselho, e todos vocês que estão aqui na plateia, mas também dizer para o público que nos assiste o quanto é importante essa iniciativa desse workshop internacional. É um primeiro workshop entre tantos. A gente fez esse projeto, né? Foi uma equipe há um ano atrás, mais ou menos em agosto, a gente começou a ser empreitada e foi muito gratificante reunir pessoas de várias áreas de conhecimento, de vários programas de pós-graduação, para pensar essa relação entre infraestrutura, resiliência e adaptação das cidades num contexto de mudança climática. Então, eu acho que esse workshop inaugura aí um trabalho interdisciplinar e interinstitucional, com várias frentes, vários novos amigos, Luciana, que está aqui, os colegas da Federal da ABC, né, ela está representando, mas também colegas do IGG, do IAU, da USP, da UFRN, bom, temos aí uma rede grande e que também está ancorada no nosso grupo de pesquisa, viu, Luiz Guilherme, que é o Urbanismo Contemporâneo, Redes, Sistemas e Processos, que eu e o Luiz Guilherme lideramos. Então, o Renato trouxe esse trabalho que tem recursos aí do Mato Pesquisa, o nosso fundo interno, que foi uma concorrência dura, a gente está também conseguindo essa verba, mas do edital universal, dentre outros projetos que foram aprovados aqui no nosso programa. E, lógico que nós estamos comemorando a nota 6, né, a manutenção da nota 6, uma salva de palmas aí para o nosso programa. Nós estamos... O que significa ser nota 6? Né? Os nossos alunos que estão nos assistindo, os professores, significa que nós estamos no conjunto de programas de excelência da CAPES. São aqueles que têm nota 6 e 7. A área até então não tinha nenhum programa nota 7, ela agora passou a ter um programa nota 7, que é o FMG, e estamos no nota 6 com mais uns 3, 4 programas, que, né, estamos ainda dentre os melhores. Isso é muito importante para o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo do Mackenzie. Temos 20 anos, somos mais novos do que muitos programas do Brasil, mas também temos uma história para contar. É um trabalho aí que envolve pesquisa, pós-graduação e extensão. E essa pesquisa que o Renato está trazendo, e que a gente está organizando aqui, ela é as 3 coisas, né? Ela está na nossa disciplina, que nós estamos dando na pós-graduação, ela é parte dessa pesquisa ampla e também é um trabalho extensionista, onde a gente começa as atividades em campo amanhã. Queria agradecer aos nossos convidados externos que estão aqui, o professor André Nery, o professor Axel, que ainda não conheci, está lá no fundo. Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Ao professor Jorg Schrader, que infelizmente não pôde participar, mas nos deu a graça de mandar um vídeo aí de uma outra conferência que ele participou, e esperamos que no próximo workshop ele venha presencialmente. E a todos os demais colegas que estão aqui participando. Vou passar a palavra para a nossa presidente. Boa tarde a todos, a todas, pode falar, todos. Eu quero saudar nossa diretora, Renata Nelly, em nome de quem saúdo todos que estão na mesa, nosso coordenador nota 6 e todos os outros colegas dessa rede brilhante que está sendo construída agora, e eu acho que tem muito futuro, porque temos que trabalhar em rede, porque o nosso país precisa disso. E quero trazer a palavra do Conselho nessa perspectiva. Nós saímos há 10 anos do CREA, que é um conselho de engenharia, agronomia e outras coisas, porque nós temos uma perspectiva diferenciada, uma perspectiva social que não tinha no conselho anterior. Então, isso nos diferencia
e justifica o porquê a gente está nessa perspectiva. Passamos 10 anos nos constituindo e agora eu quero sinalizar que os professores do Mackenzie têm essa perspectiva de ativismo pelo exercício profissional. Temos presidente da FEB, presidente do IAP, nossa presidente do Conselho de São Paulo é professora aqui, o conselheiro também da pós-graduação é coordenador da Comissão de Ensino e Formação. Então, além de pesquisa, extensão e tudo que a gente faz, nós também somos voluntários, ativistas pela profissão da arquitetura. E quero dizer para vocês que o Brasil precisa de melhores cidades, de moradias dignas. E isso a gente precisa construir dentro da arquitetura e do urbanismo. Uma coisa que eu fico repetindo, talvez vocês já tenham me ouvido falar, 85% das edificações brasileiras são feitas sem arquitetos, sem engenheiros. Então, nossos alunos aqui querem ganhar prêmio Pritzker, mas também precisam tratar das 25 milhões de moradias precárias que existem nesse país. Então, essa perspectiva do Conselho de trabalhar para melhorar esse nosso país. Estamos às vésperas de eleição. Em maio, nós lançamos um manifesto pela moradia digna e entregamos a todos os pré-candidatos, hoje candidatos. E estamos iniciando hoje, peço para vocês se juntarem a nós, dizendo que o Brasil precisa de melhores cidades, melhores moradias e melhorar a vida da população brasileira. Então, estamos com esse abaixo-assinado que precisa congregar todos nós e também elegermos aqueles que entendem que a agenda de melhores cidades, e quando a gente vê Bahia, a gente estava cansado no Conselho de fazer nota, é Bahia, Minas Gerais, só tragédias nesses últimos tempos. Por quê? Porque não tivemos Petrópolis, Centro da Rocha, estamos cansados de ver que a população brasileira é relegada nas suas cidades, que a questão ambiental, as mudanças climáticas são relegadas. E ontem, na aula de pós-graduação, nós constatamos algo muito interessante. Eu falei para tu, não podemos olhar o passado, aquilo que a gente falou, não podemos olhar o passado com olhos do presente. Mas faz tempo que a gente sabe que as mudanças climáticas, né, são um problema. E quando a gente vê presidente dos Estados Unidos deixando de assinar o Acordo de Paris, a gente vê que a gente conhece o problema e que há um negacionismo para resolver esse problema. Então, a gente está com um problema em dobro. Além de perceber que temos essa perspectiva de melhorar as mudanças climáticas e o aquecimento do planeta, que o planeta vai vir muito bem, obrigado. O problema é a humanidade que vive no planeta, nossos filhos e netos. Então, essa perspectiva que nos traz aqui, quero parabenizar, porque temos que combater também, além de combater as mudanças climáticas, o negacionismo da ciência, da cultura e do conhecimento que a gente produz aqui. Parabéns a todos envolvidos. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra e um prazer estar aqui nessa mesa. Esse workshop ele se reveste, nessa data especialmente, a abertura desse workshop, ele se reveste um significado particular que tem relação com a avaliação da CAPES. Nós fomos autorizados ontem a publicar essa avaliação, né, porque antes ela estava sob segredo de justiça, e foi muito bom termos mantido a nota 6. E quem sabe a gente pode pleitear também o aumento dessa nota.
Bom, estar à frente desse programa, nesse momento, é algo que me traz muita alegria, muito trabalho, mas também muita alegria. E essa pesquisa que está sendo desenvolvida, ela é particularmente significativa, porque ela tem o apoio, quer dizer, ela foi aprovada, né, em duas instâncias importantes, né, uma pesquisa, que é uma instância interna, mas também teve uma concorrência muito grande, e o edital universal do CNPq, que a concorrência foi enorme, né. E o projeto, ele coloca de um modo muito claro a necessidade de nós conhecermos melhor o impacto da mudança climática, que é enorme, né, nas cidades brasileiras, né. E outro aspecto do projeto que é muito relevante é que ele começa a construir uma rede internacional, transnacional, sobre esse tema, né? E cada vez mais a gente sabe que esse olhar a partir de diversas realidades que pode construir conhecimentos científicos mais sólidos e que tem uma característica, né, que obviamente não é local, né, e daí a sua importância. Então é muito bom estar aqui, parabenizo os organizadores, Renato, Angélica e o grupo de pesquisa, e desejo a vocês um ótimo seminário, um ótimo trabalho. Boa tarde, todos e todas. Acho que a gente traz aqui, né, primeiro queria parabenizar, né, a organização desse evento, desse seminário, workshop, né, uma das grandes preocupações do nosso tempo, né, a questão climática e ambiental do nosso tempo, porque era pensamos antes, não, mas hoje é importante. Eu acredito que em termos de Brasil, ela só tem talvez a mesma relevância de outras duas questões que se combinam, né, e provocam o nosso estado do país hoje, que é a questão que se soma-se a essa questão ambiental, a questão da desigualdade e a questão do preconceito, nas suas várias formas de apresentação, notadamente a questão de racismo e de gênero. Portanto, acho que a questão ambiental é uma das grandes questões, né, que a gente tem que enfrentar. E, portanto, é necessário que nós entendamos, né, como queremos atuar, né, em geral, como sociedade, né, já se fala um pouco disso, e especificamente na nossa área da arquitetura e do urbanismo, né, principalmente sobre dois pontos, né, essas abordagens ao longo das revistas, e estamos tendo muita dificuldade de fato de entendê-las. A primeira é a forma como a gente ocupa o sítio. Como nós ocupamos, né, os antigos sítios naturais, que já não são os casos naturais, e no caso do Brasil, sobretudo no caso das cidades, né, foi feito de uma forma trágica. Né? São Paulo é um colossal exemplo. Isso nas várias metrópoles e cidades são, e continuamos a repetir padrões, né, que já se demonstraram padrões inadequados de ocupação. E a questão é como reverter esse quadro, que nós não vamos voltar a estaca zero, porque ela já não existe mais, e como é que nós vamos, de fato, plantear uma recuperação ambiental a partir do que nós temos hoje, do que nos é dado como realidade. E a segunda grande questão que eu vejo como que também tem de arquitetura e urbanismo, que implica na questão da arquitetura e urbanismo, é
a questão da cadeia construtiva e dos processos construtivos que nós temos, que são extremamente danosos ao meio ambiente, né? Seja ele pelo sistema construtivo, pela materialidade, pelos materiais, pela forma das ocupações também que nós temos, como nós relacionamos e fazemos as trocas com o meio ambiente, desde questões de energia, as questões sanitárias ou outras questões ambientais envolvidas. Isso exige de nós um tremendo esforço, né, para conseguirmos rever esses procedimentos que a nossa área tem feito ao longo do tempo. E acho que isso torna extremamente válida essa iniciativa desse seminário, desse workshop, né, fruto também do grupo de pesquisa, e, portanto, valida também esse grupo de pesquisa. É uma questão urgente. E não sou eu que estou falando, né? Nós estamos falando faz tempo, mas temos que começar a fazer, a pensar e agir de uma forma melhor. Acho que é isso. Né? Muito obrigado e parabéns, né, mais uma vez, pela organização. Agradecer as palavras que esse grupo tem, na verdade, surge aqui nesse momento, né, consolida uma série de trajetórias, e acho que esse foi o nominar um, porque eu vou esquecer, eu fiz ficar mal, mas a gente ia trabalhando várias dessas pessoas já há um bom tempo, a gente nunca tinha trabalhado juntos, e vocês imaginam o trampo que dá. Acho que essa gente que conseguiu direcionar esse campo. Então, está sendo muito prazeroso estar nesse período até aqui, essa cooperação de fato, né? Uma dinâmica que coloca algumas, vamos falar, voltar esse assunto, mas coloca alguns aspectos. Primeiro o entendimento do campo da cidade, esse campo ampliado da cidade, das várias formas que ela se configura, essas ocupações, essas regiões metropolitanas, o mesmo carreteiro, são defeitos, e como que é necessário, não é uma mudança de prática só para corrigir, mas é uma mudança de prática para a gente sobreviver. Então, essa urgência da sobrevivência que coloca a própria noção de resiliência, ela é uma urgência que até um tempo atrás se colocava no discurso, né? Uma explicação, um discurso, uma questão ainda de números quase que teóricos. E hoje a gente vê isso frente a frente, vê isso nas estatísticas de vítimas, a gente vê isso em possibilidade de produção, a gente vê isso de uma maneira bastante grave, e não apenas nos países do sul global, os países mais pobres, mas também na Europa, como nos Estados Unidos. Então, esse quadro, né, ele exige uma ação coordenada. O que nós percebemos é uma ausência de uma visão a partir da arquitetura do urbanismo do planejamento, né, uma ausência de uma priorização desse tema. Então, como que nós vamos fazer essa cidade ser mais resiliente? Se adaptando os sistemas hídricos pensados nos Estados Unidos aqui, as nossas cidades nossas ruas são estreitas, não cabe chuva. A nossa periferia é informal, ela tem outras características. Como é que nós vamos pensar que essa transformação dessa cidade, a gente nem conhece a nossa própria cidade, também não conhece bem as capacidades da nossa natureza para cumprir funções de correção, saneamento, há toda uma pauta nessa área, que o paisagismo no Brasil tem uma experiência e vai avançando também nesse sentido. Então, trazer essas coisas juntas para a gente pensar essa cidade real. Portanto, é um programa, antes de mais nada, é um programa urbanístico, e que a ciência nos dá um apoio, para nos dar parâmetro de referência. A gente não faz aqui o trabalho que os cientistas fazem.
porque eles têm competência e os centros que têm essa competência estão trabalhando, a gente está dialogando com eles. A gente já sabe qual vai ser a chuva de projeto para daqui 10 anos, para daqui 30 anos, para daqui 100 anos. Já sabe as estimativas, elas são muito maiores do que as atuais. Então, o que isso significa para nós, nos nossos campos de atuação, fazer os novos parâmetros de projeto e os tipos de projeto. Quando nós nos organizamos, então, a gente tem esse momento de um reconhecimento que está do estado da arte, dessa questão científica, do estado da arte, do nosso conhecimento da cidade, da paisagem, da arquitetura, e a nossa ida ao real, isso é um trabalho muito baseado numa metodologia de entender esse mundo real, a cidade como ela é, a cidade real, a cidade com as suas características. Temos trabalhado em cooperação com a linha metodológica alemã, que se chama IEB, que a Paula já coordena, agora na Paula Cury, professora aqui da Casa da Administração, coordena um laboratório muito paulista já há vários anos, vai ser um dos nossos casos. Vamos levar humanos, né? Tem aí uma inscrição lotada, né? Para esses lugares, amanhã, quinta e sexta, né? E vamos trazendo isso como um começo, né, dessa nova fase da nossa pesquisa colaborativa. Quando a Ana Paula deu título, né, desse CIANPI. Então, quem é da arquitetura, tem conhecimento da arquitetura, a gente estava procurando um leigo e não encontrava, enfim, muita coisa, muita sigla, coisa difícil. A Paula de cidade, infraestrutura e adaptação às mudanças do clima, está sendo clima. E não é só para você, não é a provocação que o meu amigo Geraldo aqui já para você, só para ver. Mas porque eu vejo nessa articulação internacional que teve atrás algo que falta nesse momento, que acho que a UIA não está no papel, na função dela. Tem uma articulação mais clara do campo da arquitetura e do urbanismo, do planejamento, para pensar o sistema urbano como um todo e pensar isso internacionalmente. Isso é o nesse momento. A gente vê o PCC trabalhar, você vai ver as recomendações urbanísticas do PCC, elas são ultrapassadas, ou elas não são adequadas às nossas, do ponto de vista urbanístico, não do ponto de vista científico. Em 2014, a gente ainda recomenda o corredor de Curitiba para resolver o problema da cidade sul-global, é a falta de ter conhecido a crítica que foi feita pela experiência positiva e negativa. Então, é uma coisa que a gente faz. Então, a gente tem uma contribuição a trazer internacionalmente, e ela nessa revisão da nossa produção até aqui, para que a gente possa pensar os próximos 50 anos. Eu encerro aqui falando, repetindo que eu tenho falado já tem alguns meses. Né? Quer dizer, para criar referência no sistema urbanístico para a cidade industrial, desde o começo da industrialização, levou cerca de 100 anos. Essa industrialização começou do século XIX, até chegar à cidade industrial, do Pernier, começo do século XX, isso ser codificado e transformado em regras do CIAN, da publicação do início do crescimento, do reconhecimento dos parâmetros contemporâneos da sustentabilidade, é 72 para cá, mas são 50 anos. Então, a gente tem 50 anos pela frente, que está seguindo com jovens aqui, mas velhinhos também, para pensar e intervir nessa cidade para poder conseguir ensinar sobre. Nós vamos ter agora, então, a palestra Território Circular, isso do Georg Schroeder, de uma forma para vocês, ela vai ser gravada, né? Porque ele teve uma exposição forte, perdeu a palestra da manhã,
e nos avisou em tempo, permitiu que a gente organizasse a empresa aqui, deu esse apoio todo. E a gente vai passar então com essa gravação, nós vamos deixar o som ambiente no português, tá? Com a tradutora que está traduzido, tá? E quem quiser acompanhar em inglês, tem um canal no YouTube, tá? Que nesse momento a você está acompanhando a versão em inglês, nós estamos só por aqui. Ele vai funcionar como tradutor para quem quiser acompanhar em inglês o original. Tá bom? Nosso evento deveria estar sendo transmitido pelo YouTube também, mas por algum problema de comunicação, ele está sendo só transmitido pelo Zoom, pelo webinar. Então, eu queria registrar aqui a importância de quem recomendou um colega, por exemplo, FABC e AU, a entrarem no canal do YouTube, entrar no canal do webinar nosso do Zoom. Eu queria que se fosse possível, Jaqueline, escrever ali naquela lousa o canal, tá? Porque ele vai ser transmitido sempre no canal do webinar, e aí vocês façam com os seus colegas. Porque eu sei que tem gente que queria acompanhar e houve aí algum problema de comunicação, e a gente criou um webinar para poder fazer a tradução simultânea, mas iria ter também a transmissão pelo Zoom. Mas depois nós vamos subir ele no Zoom gravado. Muito obrigada. Bem, gente, então vamos fazer a mesa, agradecemos a presença de todos e todas, né? E você apresenta. Primeiro ela vai fazer. Antes de passar o vídeo do professor Jorge, eu vou fazer uma apresentação dele. Tá? Na sequência do vídeo do Jorge, nós vamos apresentar a pesquisa. Então, todos os subgrupos vão apresentar, inclusive, as áreas de estudo, para que todo mundo conheça o que a gente vai fazer esses próximos 3 dias. Estou achando aqui. Bom, o professor Jorge Schroeder, ele é professor titular de projeto territorial e planejamento urbano da Universidade Leibniz de Hannover e diretor de pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Paisagem. Além de nosso parceiro, hoje ele está supervisionando o doutorado da Andresa Lindo Marques, aqui nossa aluna, minha doutoranda, em conjunto comigo, e juntos estamos aí com uma promessa de dupla titulação, né, Andresa, inclusive no tema desse workshop. O foco de pesquisa do Jorge é urbanismo e arquitetura para a transição sustentável e inovação territorial em design research. Sua trajetória de projetos internacionais em pesquisa inclui Dynamics of Periphery, Creative Food Cycles, Creative Heritage e outros demais projetos que ele vem sempre desenvolvendo em rede com diversos países, principalmente Espanha, Itália, Áustria e Suíça. Em 2010, ele participou do pavilhão alemão da Bienal de Veneza, é membro consultivo da Rede de Cultura e Construção da Baixa Saxônia e membro científico da Academia da Baviera para as áreas rurais. O tema que ele vem desenvolvendo, junto com o Mackenzie, numa parceria que nós estamos trabalhando, inclusive com possibilidade de dupla titulação, eu falo aqui porque nós temos um convênio aí de fluxo contínuo com a Universidade de Hannover, principalmente o Jorge vem trabalhando a ideia de franjas metropolitanas, o rumo urbano, que é um tema bastante integrado às questões ligadas à mudança climática. Então, eu vou pedir agora para a Daniela, que está aqui nos auxiliando na tradução simultânea, para compartilhar o vídeo do Jorge, que é um vídeo
são vocês? Que é um vídeo que ele nos cedeu de um outro evento que ele participou, pedindo desculpas logo de manhã em função dessa gripe forte que lhe acometeu. Assim som. Buenos dias. Good morning to everybody. It's really a pleasure to be with you in this very interesting conference. And my name is Jörg Schröder. I'm coming from Leibniz University Hannover. I'm architect. Eu acho que será que tem que compartilhar a voz da tradutora? É a voz dela que Mas será que precisa compartilhar junto? Ouve dele. Quem ouve Só que aqui baixinho, as caixas saem em português, quem quiser entrar no Zoom vai ouvir o áudio. Não, deixa a palestra dele em inglês, É normal. porque senão dá microfonia. A voz dele é alta e a gente já fez português, melhor solução foi essa. Melhor solução foi essa? Eu só queria comentar que esse evento que ele participou está aí, foi uma sessão dele, particular. Depois, para a gente subir no YouTube, a gente precisa conversar com o pessoal que organizou esse evento. Buenos dias. Good morning to everybody. It's really a pleasure to be with you in this very interesting conference. And my name is Jörg Schröder. I'm coming from Leibniz University Hannover. I'm architect and urban planner. Next. Fede. Next. The aim is to bring maybe some additional points for your discussion in this conference. And I called my contribution Circular Dynamics, and I will soon explain what it could mean. And first, to start with this very nice photograph from a project that you maybe know from Zollverein in Essen, a former coal factory site, coal extraction site, that now has become not only this very nice swimming pool and facility in summer and aggregation point of a new community, that is meeting there, but also a point for urban development and, let's say, a regional lighthouse project for a whole area. And next, that's the first point I want to talk about. Peripheries. Next. Since we are now in, let's say, politics, culture, in the media, talking a lot about metropolis, and almost all attention in Europe is faced towards our metropolises, what is good and important and has also a global dimension, but effectively there are, as you see in this night photograph, there are many areas that are quite dark, and I want to talk a bit about these areas. It's a clear, let's say, also history, and it has a certain logic to have centers and peripheries. What is actually going on is a trend of really increased metropolization that is happening in the whole of Europe. And we have to face this challenge, this trend that to prevent a loss of possibilities, I would say, basically. Next. And what do I mean with peripheries? I could mean new phenomena and a common vision of certain topics that until now have been seen quite in separated, let's say, fields of science and also fields of policies. Like, for example, urban peripheries, suburbia, certainly medium and small cities, but also rural areas, mountains, remote areas.
And I think this discussion is quite broad. And what you are having in Spain, for example, discussing about La España Vacía, that mainly connects to an agricultural heritage and agricultural past, at the same time is, I think, very valid for the industrial past that shaped many cities and also regions that now have been a bit fallen out, no, of, let's say, public awareness and of economic and social connections and perspectives. What is a, I think, quite important topic we have to face. Next. And now this point that we shouldn't talk only about metropolises or city can be shown with numbers, no? So only 40% of Europeans are living in cities with more than 50,000 inhabitants, and 60% no are living in smaller towns, in villages. But this, let's say, is not just a fact of statistics of single entities, but of whole regions. No, that in our countries are facing challenges and transformation processes. And in Germany, very prominent, no, are former high industrial areas and also areas connected to coal mining, like the Ruhr, for example, no, where I showed the image of Zollverein. Well, next, and we coined this term of periphery, or better, dynamics of periphery, no, to look into possibilities for the future, to activate them, in a book that we edited together with Maurizio Carta from University of Palermo. Next, and just to report to you briefly some main ideas inside of this book, no, that we faced on 3 topics: resource of resilience, habitat vision, and territorial creativity. Next, that starting now from the discussion about resilience, that is most crucial now, no, with the topics of climate change, mitigation, adaptation, with the topics of how to succeed in a certain autonomy, in energy, in a lot of environmental issues, but maybe also social issues. No, and at the same time to be part of networks that only make local setups resilient. No, that's a very important discussion. And for sure the topic of circular economy. And let's say we try to combine this discussion and this research with 2 other, I think, very important points. One, territorial creativity. And with this, no, we mean really to work in a structured and creative way with social capital that we have, especially in the peripheries and the transformation regions, but also cultural, spatial, and natural capital, no, that is combined with the social capital, the point of enabling local communities to set up strategies and change for the future, and new linkages, no, between peripheral areas and metropolises and larger networks, no. And third point, habitat vision, no, to see spaces maybe fallen out of bigger networks of public awareness as spaces of possibility. And this is actually happening in the whole of Europe, that especially young people discover these peripheries for let's say new models of working and living, for starting also new economic activities, for starting new social activities, for new models of multi-place living, no, where you change between places, where you have telework, digitization, and in the end to form new communities, no, that also connected with some idea, for example, of temporary citizenship. That is quite prominent. Next. And basically, you know, with this, let's say, theoretical framework, we are trying to extending the concept of resilience beyond its technical and systemic meanings towards spatial and social,
let's say, dimensions, and especially to a dynamic dimension that I think is very important, and regarding adaptivity of the future strategies of our cities and regions, and also the topic of redundance that is breaking with a lot of convictions and a lot of established procedures, that run only, let's say, in one fixed direction. And the idea of redundance deeply emerged in the concept of resilience, I think is a very interesting point to discuss. Next. Well, to show a second project we are also currently working on that we call it Creative Heritage. Next. What do we mean with this term creative heritage? We let's say, as looking from architecture and urban planning, are looking specifically to the role heritage can play in this, let's say, future of cities, that for sure is touching inclusiveness, so the forming of communities, the forming, let's say, also of spirit, of local spirit, the topic of resilience that we had already, and cultural heritage as creative factor, that really can enhance visions for the future of our cities and for the concept of regeneration. Next. We published a book that is called Creative Heritage. That is, let's say, from quite a range of international researchers collecting some access to this topic. Next. And just to quote some of the main statements of the book, heritage communities enhance local and creative approaches against decline. Next. Or creative heritage is the traces and signs that generate stories, actions, and events to orient our cities. And overall, we are trying to set a creative, let's say, dimension and also a creative methodology to set heritage as new value for the future in a larger debate, that really connects especially to resilience and to the current political objectives we are having. Next. And they are clearly connected to climate change, and the Green Deal, I will speak a bit about this later, is an answer to what Paul Gruson already in 2000 named the Anthropocene. So the human influence that is strong like a geological age and has already changed the whole setup of our planet. Next. And now with the European Green Deal strategy and the objective to be the first carbon-free continent and climate-neutral continent by 2050, European Commission has started already a lot of interconnected policies in this field that I think are quite important for the future of our cities. Next point. And now just to remember about the main objectives, that is clearly about economy. So what advantages can be taken from this orientation towards sustainability and resilience, and also objectives that regard health, that regard quality of life, that mention caring for nature, and with the objective of leaving no one behind, or let's say the social transition dimension of all this, are addressing a point that is quite important, I think. Next. And one topic that is mentioned in many points in these new strategies is the point of circular economy that is seen not only in politics but also in research as one of the most important topics for the next years. And let's say the interesting points could be that circular economy is addressing a promise of prosperity. It's
establishing new value change overall for a green economy, that it's regenerative by design, and aims to decouple growth from finite resource consumption. And as main principles, as Ellen MacArthur Foundation puts it, could be seen to design out waste and pollution, to keep products at their highest value and in use, and to regenerate natural systems as a capital. Next. And with this graphic from 2016, European Commission summarized this idea that is clearly a cyclical idea, that in the end, let's say, there is no waste, in these circular ideas. And what I think is very interesting, to go beyond only a material dimension of streams that we see in cycles, and go also to other factors that are, let's say, economic streams, but that are also streams of knowledge, streams of social movement, and streams of ideas, that can be seen in this idea of loops and of circles. Next, very briefly, I want to show you some slides of a recent project, a current project we are doing in the framework of the Creative Europe program of European Union, that is starting from the topic of food. Just as one example, how to enter into this debate about circular economy. It's called Creative Food Cycles. You can also have a look at the homepage, creativefoodcycles.org. Next, where you find a book that we published last week, and you can download it. That summarizes some of the main ideas and contributions. Next. This project is a cooperation with the University of Genova and AIAC in Barcelona. Next. And we are starting, let's say, from facts, that food waste has a huge dimension, that food production contributes highly to climate gas emission, and we have to face increasing population in the world overall to make this a stress factor. Next. And our aim, since this project is in the cultural program of European Union, not to combine an access to social, economic, and ecological questions with technological things, so not only ICT, but also innovations in digital production, and spatial and cultural creativity, that can play a major role, in really reaching these objectives. Next. Well, and we organize this in different phases that run from production to consumption to disposition. Next. and let's say collect and analyze recent best practices, recent projects we are having in terms of places in the city, of markets that have a new organization, of places of production, of micro-interventions. Next. And also, let's say, of interventions in public space, that like folding tables, that can bring this topic of better cyclical organization, really also in public space. Next. And in the end, also for new urban networks. Next. Exactly. Some images, let's say, about this digital design, for example, of new facades. Next. Next. Well, we are running an itinerant exhibition that is seen in several cities. Next. And all this, let's say, from a more theoretical point, is connected with a reconsideration of design. That is an important factor. And, let's say, not only in terms of product design, but especially in terms of architecture and urban design, that connected with the ideas of circular economy should leave former, let's say, linear thinking and linear processes of condensing information, of structuring it, of coming to solutions. Next.
towards what we call design loops, that include, let's say, creative processes in design itself with human feedback at various points. So in the end, this is a creative social or a co-creation process somehow in various levels, in architecture as well as in urban design or towards territorial strategies that we need, that then maybe establish new rituals or new, let's say, communities that act in a certain way and supports them in setting up projects for the future. I think this is a major challenge our disciplines have to face, and for this we have to establish completely new linkages and contacts to other disciplines and to civil activists and also to policies. Next. Next. Well, and I want to finish with a quote by Manuel Castells, and he says, at its core, the new economy is based on culture. On the culture of innovation, on the culture of risk, the culture of expectation, and ultimately on the culture of hope in the future. Well, so I think this topic of circularity maybe can be very interesting in dealing with industrial heritage, and I wish good progress of your conference and good discussions. Thanks a lot. Você conhece aqui para mim? Uma interesse aqui para participar do comentário, a gente escrever algumas dificuldades técnicas, espero que vocês tenham acompanhar bem para a apresentação. Somos aqui desenvolver algumas temáticas do que o Jorge vem trabalhando e que a gente acha interessante o trabalho dele como uma das referências para ter uma evolução desse nível desse momento. Eu não sabia, mas a primeira vez que eu fui trabalhar com o Jorge foi eu acho que foi em 2015, numa exposição virtual em Hamburgo, no Centro de Artes Aplicadas, design de Hamburgo, que chamava Food Design. Food Revolution, a Revolução. E essa exposição que ele participou da pesquisa, da organização, ela trazia, já em 2015, toda uma série de novos parâmetros, de como enfrentar a escassez de abastecimento de alimentos no presente, já com perspectivas futuras. Desde repensar a relação rural-urbana nas cidades alemãs, ou seja, como que você reincorpora as plantas da cidade, dentro das cidades, atividades receladoras, tipologias arquitetônicas de fazendas, de casas, espaços dentro da cidade, como essas tipologias de criação de animais, coisas que nós sabíamos, não dos passados portugueses, Estado junto com a casa de cima, com a casa de lá, você tomando isso, mas gerando energia, gás, absorvendo esse gás, enfim, pensando tudo isso como uma tipologia urbanista e arquitetônica. Pensando situações de novos
tipos de alimentos baseados essencialmente em insetos, em larvas, e a dificuldade de tornar atraente essas massas de larvas, a gente coma, que possa se alimentar com a altíssima proteína. Então, todos os experimentos de design, de cor, de textura, de sabor, de alimentar as proteínas. E eu fiquei pensando, assim, vendo, tinha muitas outras isso, uma rede de pesquisa que está falando. Por isso que aqui ele traz o design, mas que é um símbolo de desenvolvimento desse trabalho. Eu fiquei pensando quanto distante é aquilo da nossa realidade, né? Nossa realidade de pesquisa, de ensino, dos problemas, como se a gente não fosse ter problema de alimentação, como a gente não fosse ter problema da relação entre cidade e não fosse faltar comida, né? 2015, começo de uma crise econômica, as coisas não fosse ter, enfrentar esse tipo de problema, absolutamente ausente. A mesma sensação, a mesma questão que eu fiquei muito impactado na conversa com ele, a minha visita recente, a discussão sobre os impactos, tanto na produção de energia, como na possibilidade de construção com madeira renovável, de repetível, dada pela guerra. A gente está vendo aí no jornal, mas a evolução da discussão dele, outro colega que está presente, de fato, de onde nós vamos tirar energia? A perspectiva de que vá desligado das nucleares e de ter levado, apostado integralmente no período de tempo em eólica e solar, coloca uma questão que, por mais que venha se pesquisando onde se aloca essa energia, esses produtores de energia, coloca isso numa dimensão territorial que se estende ao norte da África, ao deserto do Saara, de cobrir grandes áreas com a produção de fazendas de energia elétrica voltaica e a possibilidade de transportar isso para o norte da Europa. Como essas... E quanto tempo isso leva? E nesse momento, sem o gás russo, como é que eles vão fazer? Porque isso não está lá. Então, carvão está lá. Não sei. E aí, como isso impacta a meta de carbono neutro colocada para 30, 50, enfim, que está estabelecida no cronograma. Qual que é a possibilidade de subir dentro da meta de carbono neutro, de substituir integralmente as construções de armado por construções de madeira renovável. Existem áreas de plantio suficientes para abastecer a expansão urbana, a renovação urbana, a indústria de construção civil da Europa, pensando na Europa, Então, esse tipo de discussão, quando a gente vai pensando essa visão circular, ou seja, todo o sistema que se pensa a origem, produção, consumo, descarte, uso, utilização, eu acho que para nós ela ainda está num nível bastante distante de ser um desafio real, como está colocando nessa experiência que o Bioab traz. A gente pode deixar depois esse vídeo disponibilizado para os participantes do workshop, para que vocês possam desenvolver, se aprofundar, mesmo poder rever algumas coisas. Tem uma biografia dele, né, que a gente pode compartilhar com vocês. Acho que vale a pena a gente iniciar a prestar mais atenção nesses desafios que estão colocados na pauta. Eu acho que o que a gente tem aqui, nesse momento, não é sempre isso que acontece.
acontece, mas nesse momento eu tenho uma defasagem de volta em relação à União Europeia, principalmente à União Europeia. Vou passar aqui, essa aqui bem direto, citar. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Infelizmente, o Jorge não pôde fazer a apresentação hoje, né? Mas eu fiquei pensando, tanto na primeira apresentação foi do ano passado, de algumas discussões que eu sinto que já avançaram em relação a alguns tópicos. Eu fiquei pensando muito na fala do Lucas, na abertura, porque o Jorge tem discutido muito a questão da resiliência e a pauta da resiliência a partir de uma visão de capacidades transformativas, ou seja, quando a gente pensa nesse debate sobre mudança climática, ele começa muito voltado para a mitigação, ou seja, como a gente consegue abaixar esse número de emissões, ele passa por uma visão mais da adaptação, como adaptar os sistemas urbanos, e agora, com essa discussão da resiliência, como transformar, eu fiquei pensando muito nessa fala, Luiz, como transformar a forma que a gente pensa as cidades e a forma como a gente constrói, a partir de uma visão buscando essa perspectiva circular, que também tem uma relação com a questão da natureza, né, as soluções baseadas na natureza, porque é uma visão regenerativa de pensar as cidades, de pensar como conectar as nossas necessidades enquanto sociedade, a capacidade da biosfera, a capacidade dos sistemas naturais de produzir isso, como a gente precisa integrar mesmo os ambientes urbanos com a natureza. Então, acho que uma pena não poder estar aqui hoje, porque acho que ele poderia trazer isso mais focado também, tentando trazer um pouco para a nossa realidade, para as pesquisas que a gente tem desenvolvido, mas eu acho que isso é uma discussão que a gente pode tentar alimentar sempre durante essa semana, pensando em como tentar pensar soluções que a gente vai propor, ou as diretrizes, enfim, voltadas para isso, para essa capacidade de transformação, de uma nova forma de pensar as cidades, para a gente enfrentar essa crise climática que a gente enfrenta hoje. Isso também envolve, né, a formação, como a gente forma os novos profissionais tendo em vista esses desafios. Acho que a gente pode também tentar discutir aqui, trazer perguntas, mas eu queria trazer um pouco dessa fala, conectando o que ele sempre discutido lá e tentando trazer um pouco para as falas que aconteceram hoje. Eu também tenho certeza que eu conheci o André hoje e ele vai trazer um pouco nos próximos dias uma fala mais voltada para as soluções da natureza, do FIA também, que eu acho que vai estar bem conectado com isso e outros professores que também vão trazer as palavras. Vamos abrir para questões? Se inscreve. Sem questões? Não estamos presentes para questões, só para dar um comentário. Acho que o tema conceito de adaptação, eu venho já debatendo isso aqui no grupo, né? Conceito de adaptação e conceito de resiliência a gente precisa aprofundar até nessa perspectiva de entender as capacidades que a sociedade tem em, de fato, não só se adaptar, mas se transformar a partir das necessidades que estão sendo colocadas, das próprias limitações que estão sendo colocadas. Então, acho que esse é um tema importante para uma discussão dos próximos dias. E quando a gente pensa em arquitetura e urbanismo, a gente está pensando que a resiliência poderia ser, então eu queria ouvir, será que a gente pode pensar isso? O que seria a intervenção, né, como um instrumento de resiliência, né? Então, acho que isso é uma questão importante para a gente estar aqui nesse workshop debatendo. Agora tem uma discussão importante, que é o conceito de periferia, né? Então, essas periferias que são várias periferias, né? São as tais novas periferias, e não é mais aquela velha discussão da relação pobreza-riqueza ou exclusão, inclusão, mas sim uma discussão das novas formas de morar, das novas formas de produzir.
e dos novos usos do território, que é um pouco do que a gente vai também debater, e eu tenho dúvidas o quanto que a gente, enquanto região metropolitana, aí eu queria ouvir também acho que a Luciana tem alguma discussão aqui para trazer o pessoal da FAPC, o quanto que os nossos territórios, de fato, o que seria essas novas periferias na região metropolitana de São Paulo? É um contexto completamente diferente, por exemplo, da realidade que eles discutem lá em Hannover, em Hamburgo, que é a discussão que eles fazem a partir dessa temática. Eu tive a oportunidade de participar daquele evento que ele citou aí, o Creative Heritage, a Gilda estava lá comigo, né, Gilda? E que a gente discutiu o conceito de patrimônio também, enquanto uma herança desse território, que também é parte dessas novas periferias, né? Então, talvez seja um pouco do tema que nós vamos estar apresentando aí na Zona Norte. Se eu conseguir abrir aqui, ele resolveu reconfigurar o Microsoft. O que está acontecendo aí? Ele ficou nervoso. Vai no próximo, ali. Próximo. Próximo. Isso, aceita tudo. Pronto. A pérola da sempre concepção. Mas ela ficou meio distorcida. O endereço do webinar está ali na lousa, tá, gente? Nossa, a partir de amanhã são outros endereços que a gente vai estar divulgando. Tem que colocar nossa. Já está divulgação no microfone. Nós vamos ter que recolocar nas nossas notícias de divulgação, porque eu falo que a gente está fazendo um test drive do shopping, nova articulação, a gente vai errar da próxima vez. Bem, eu vou ter mais alguma questão sobre mais alguma questão sobre alô? Pronto. Já tinha acontecido isso no outro seminário. Bem, mais alguma questão sobre a apresentação do Iori, o comentário? Eu acho que aí ninguém deu para entender com essa apresentação a relação que a Angélica, inclusive, começou a explicar entre uma fase e outra. Ela ficou muito distante. E você não entende, duvida. Eu duvido que todos aqui tenham entendido. Tá, então nós vamos disponibilizar o vídeo para vocês, a gente pode ter essa contribuição de um modo mais completo. Vou fazer uma pergunta assim: quem se sente habilitado aqui de acompanhar uma palestra inteiramente em inglês, sem tradução? A todo mundo. Aqui é uma universidade, professor. Não, tem meio a meio, Judith. Tá? Quem não se sente à vontade. E há um meio de campo aí grande. Tá bom. Não, só para saber, porque o que acontece é o predomínio da tradutora sobre o inglês e aí cria uma confusão. Fala, Eduardo. Eu também pensei no que a Angélica falou, da questão do conceito de periferia para ele. E se a gente for imaginar os 3 estudos de casos, acho que talvez não é exatamente o que ele pensa de periferia, que é um pouco distante da nossa, aquilo é totalmente urbano, no sentido, eu acho que da periferia que ele fala, que é uma periferia do limite desse urbano, onde já chega no rural, que é algo bastante específico lá da Europa, em alguns pontos. E a segunda coisa foi quando ele fala do Green Deal europeu. Tem um americano, tem um europeu, será que não deveria ter, ou a gente deveria pensar no Global South, ou da América Latina, desse Green Deal mais localizado com as nossas questões, ou latino-americanos, ou do sul global? Só para complementar um pouco essa tua fala aí agora,
Acho que tem algumas questões interessantes que ele traz, mas que são cuidados que a gente precisa ver também quando a gente vai fazer esse diálogo norte-sul, especialmente tratando da questão do Green New Deal, né, ou dos vários Green New Deals, tal, porque eles vão, de alguma forma, implicar em uma determinada, o que a gente chama lá no nosso grupo de paisagem, né, ou seja, tem uma certa, faz uma pressão exógena para algumas transformações, e a gente adapta e a gente traz essas transformações para as nossas realidades, sem muitas vezes adaptar essas transições para as nossas próprias realidades, né? Então, e isso de um ponto de vista. Do segundo ponto de vista, o que os Green New Deals nos países centrais vão implicar para a sustentabilidade e resiliência nos países periféricos? Que essa é uma questão especialmente relacionada à mineração, grandes infraestruturas, etc., né? Por exemplo, tem uma das falas importantes do Green New Deal europeu agora, é que para fazer a transição para o carro elétrico, porque na verdade é o que eles estão discutindo como transição do sistema de transportes para a emissão, eles vão precisar de 30 vezes o que eles têm de lítio na Europa. A gente falou isso, né? E 30 vezes o que eles têm sobre lítio na Europa, onde está o lítio, né? O lítio está na Bolívia. Então, o que isso implica para a governança, da sustentabilidade, da resiliência na Bolívia, do trabalho, etc. Então, eu acho bem interessante que a gente traga essas questões, né, como que a paisagem está olhando, mas como que isso implica para os países periféricos também, nas nossas próprias resiliências, né? E aí, sim, o que implica para a gente construir um Green New Deal, uma política nacional de sustentabilidade para o Brasil, sem um país periférico, sem uma cidade grande no país periférico, cidades médias e pequenas no estado de São Paulo ou em outros estados, né? Então, eu só queria fazer esse comentário, e aí, obviamente, tem toda a questão do que isso implica na construção do território e das periferias, das relações rural e urbana, que no Brasil são múltiplas, né? Bem diferente de lá. Mas, enfim, só queria fazer esse comentário um pouco Angélica. Até porque lá não tem divisão do que é cidade, do que é aldeia, do que é vila, e é tudo do mesmo público. Depende do país também, né? Acho que são variações de configuração política, né, que uma visão geopolítica, nesse momento, ela é absolutamente fundamental para a gente poder ter uma compreensão dessa produção, desse conhecimento, dessa tecnologia, e das possibilidades de intervenção no real, que é onde nós estamos. Na discussão da nossa disciplina, nós começamos o curso discutindo essa pauta e a pauta do limite dos crescimentos, do Manifesto de 72, onde se constata, e a própria leitura que o Celso Furtado faz no texto que é o posterior limite do desenvolvimentismo, ele faz dessa interpretação do limite do crescimento, feito pelos cientistas do MIT, que é essencialmente a constatação de que a manutenção, que não há recursos naturais suficientes, não apenas petróleo, para a manutenção, para o padrão de desenvolvimento do norte global, norte-americano, naquele momento, basicamente, se generalizasse para todos os povos da Terra. Então, esse padrão de desenvolvimento desses países exige um consumo, ele usa o termo, nós poderíamos dizer hoje, predatório, dos recursos desses países que necessitam não se desenvolver para que eles mantenham esses seus padrões. Então, essa equação ela é muito bem formulada pelos países do norte global, e para nós não. A gente acaba entrando na pauta sem uma reflexão crítica de qual é a posição que nós precisamos ter. Então, qual é a nossa posição? Acho que chega alguns momentos que nós chegamos a formular aqui como país, mas nesse momento a própria pauta foi detectada. Então, há uma necessidade de reconstrução, poderia ser reconstruída uma nova base.
E, nesse sentido, até resgatamos na nossa disciplina o projeto do POMA para criar um círculo no Mar do Norte de geração de energia eólica, aproveitando que as costas são estáveis, seria possível criar essa estrutura e que espalharia, levaria a energia elétrica fotovoltaica para várias regiões da Europa. Enquanto que no Canal da Mancha seria movimentos de maré, de ondas, enquanto que na Espanha e no Marrocos seria basicamente fotovoltaica. Então, esse quadro, acho que é um quadro que eles estão trabalhando há muito mais tempo do que nós. A gente aqui vive a situação do estado de São Paulo do que significa a redução da poluição nas grandes cidades pela utilização de etanol, e o que significa a diária de monocultura canadeira, qual é o impacto nisso na biodiversidade, e qual é o estado e da escala territorial. Esse processo ele se repete um pouco fora da nossa reflexão, mas ele é altamente planetário. Então, há quem planeja e há quem não entenda, porque isso não é uma visão casual. Sobre a questão das franjas, né? Sobre a questão das periferias, né? Por isso que, assim, é uma pena que não pôde discutir isso hoje, porque nesse contexto eles estavam discutindo mais o contexto europeu, mas eu tenho certeza que se ele tivesse com palestra aqui hoje, ele traria mais uma visão tentando adaptar um pouco para a nossa realidade também. Mas eu acho que realmente, de fato, é muito diferente o conceito de porque ele discute muito, por exemplo, os lugares que estão além dos centros metropolitanos, dos grandes centros metropolitanos, tanto as áreas de franja quanto também essas áreas mais rurais. Mas uma coisa que, por exemplo, eu sinto que eu tenho aprendido muito de pensar essas áreas periféricas, com ele, eu acho que é olhar muito para as potencialidades como uma possibilidade de transição dessas áreas, sabe? Então, entendendo que as periferias, elas têm uma série de precariedades, de problemas, mas que elas também têm uma série de potencialidades que poderiam ser, que ele chama de sementes de transição para a resiliência. Então, é tentar identificar e tentar, a partir dessas sementes de resiliência, dessa questão das potencialidades, discutir essas áreas periféricas. Mas, com certeza, o contexto é completamente diferente, né, do que a gente vai discutir. E acho que a gente vai produzir, claro, com as discussões nessa semana toda, também uma percepção nossa do grupo de como pensar e intervir nessas áreas. Já começar a apresentar um pouco mais sobre a nossa dinâmica, né? Colocando primeiro, não apenas os caso, mas apresentamos dois projetos, né, que a gente tem um pequeno, que vocês conseguem ver. O primeiro é a História Universal CNPq, que é o papel das redes de infraestrutura na redução das vulnerabilidades das cidades brasileiras, das mudanças climáticas, e logo em seguida a mesma equipe, pouco ampliada, produziu redes de infraestrutura das cidades brasileiras no contexto das climáticas, áreas vulneráveis e resilientes, enfatizando a questão da vulnerabilidade, para o projeto Marco Pesquisa. Aqui reúne, então, aqui a forma que com discussão séria, o IAG e o IAL da Universidade de São Paulo, a Universidade São Tadeu, a Universidade Federal da UDC e a Universidade Federal de Natal, que é uma colega que faz parte do grupo desse laboratório climático. O laboratório climático, ele é certificado Max Planck Instituto de Meteorologia de Hamburgo, e a partir dali, a gente tem a Universidade de Hamburgo, a gente tem várias universidades alemãs, esse grupo tem o INPE, a gente tem, enfim, várias universidades aqui, de cabeça. Nós, quando estávamos aqui, já estávamos com uma parceria além do Climáticos, com um trabalho em desenvolvimento com a Secretaria de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura brasileiro,
cuja primeira resultado foram 2 cursos em conjuntos, né, técnicos a nível federal e professores e cientistas de várias regiões. Vai ser publicado esse curso, a secção o Jefferson, que é o IAL, está produzindo. Fizemos uma segunda, já com parceria com a Mackenzie, no semestre passado, que foi muito produtiva. Temos uma parceria em consolidação com esse projeto Brasil e Índia, que é capitaneado por uma professora baseada na Anglia Ruskin University, Cambridge e Chelmsford, e com eles, através deles, o Institute of Technology de Madras, da cidade baseada na cidade de Chennai. Então, a gente está desenhando sem esquecer a conexão com a Europa, principalmente no global, a gente está começando a desenhar uma conexão sul. Que eu acho que é fundamental para poder a gente poder ter essa reflexão sobre as nossas questões em comum. Não? A gente está com o André, que é brasileiro, está lá em Lima, no Peru, acho que sinaliza aqui esse modo muito importante a nossa posição na América Latina, e vamos avançar no sentido de estabelecer essas discussões e interações. Bem, esse projeto ele basicamente tem como objetivos gerais a construção de metodologia de planejamento do projeto urbano, a resiliência e a adaptação frente aos impactos das mudanças climáticas, a integração de políticas públicas de habitação, saneamento, mobilidade e áreas verdes, prioritariamente em territórios vulneráveis, com parênteses territorial, que o conceito de vulnerabilidade aos eventos extremos ele vai se alterando também, quer dizer, vai se tornando mais abrangente. As áreas que têm sido impactadas por enchentes, incêndios, secas, compreender o estado da arte interdisciplinar da ciência das mudanças climáticas e das áreas de conhecimento relacionadas à cidade, à cultura, infraestrutura, paisagem e gestão urbana. Como é que está essa relação entre essas áreas de conhecimento? Que acho que é algo que a gente pode contribuir. E reunir diferentes perspectivas disciplinares, escalas de abrangência, complexidade e experiências aplicadas, contribuindo para a capacidade das universidades envolvidas, aqui puxamos do nosso lado, especialmente a equipe da Formaquense, para atuar junto aos setores nesse tema. Tá? Eu vou pular essa parte. Então, nessa linha, nesse contexto geral desse projeto, nós lançamos esse primeiro workshop com essas 3 situações que estão na região metropolitana. Uma situação, só que eu pus a ordem errada, né? Está em Paulo Santo para 3. O 3 é 1. O 3 é 1. Isso aqui eu tive que montar agora, a mudança da estrutura. O Itaim Paulista aqui, que é o trabalho mais consolidado, né, a capa, o cartaz, ele vem, inclusive, a nossa divulgação do desenho do primeiro workshop que a gente fez em 2014, de uma solução integrada por ônibus, urbanização de essa área inteira, e a recuperação do recurso hídrico, um córrego aberto, nessa região, vamos falar um pouco mais sobre isso. Esse desenho é do mar, ao longo, né, que está aqui nos prestigiando, nosso ex-aluno e parceiro, que acho que pode ser um bom emblema de uma situação adaptada, né, de integração de infraestruturas diferentes e ações de recuperação ambiental. Nós vamos depois falar mais sobre isso ao longo do workshop. A segunda área é uma área que eu vou mostrar para vocês, que é uma área do Mubi, que vai até o Tonico, né? E a terceira é a área de Franco da Rocha, Caieiras, vai ser o Duque de Petareira, que é até hoje, já fora, já acima, já fora do município. Tá?
A área de Itaim, portanto, primeiro está aqui na pontinha, em uma parte da bacia, inclusive, está em Ferraz de Vasconcelos. Que essa parte branca aqui é um afluente do Tietê nessa posição sul-norte, de água, e ele tem uma previsão de construção de um corredor de ônibus e um eixo de estruturação de transformação não ser um conexionamento, conectando as duas estações e atravessando uma área de ZEIS no meio, sobre especial interesse social, que cria toda uma série de tensões. Então, aqui a gente começou nesse estudo de 2014 e vem avançando com os pés no chão, através do laboratório Itaim Paulista, com parceria com a subprefeitura local, para poder ter um suporte à pesquisa, aos estudantes, aos pesquisadores, e mesmo algumas ações de educação ambiental, a serviço junto. Agora, há um estudo de caso muito específico ao recorte, que é a favela do Toledo. Nós vamos lá amanhã, vai ser nosso primeiro caso, a gente faz a visita, e à tarde traz aqui uma discussão de que nós estamos falando. A ideia sempre é que nós não vamos, nessas oficinas, resolver o projeto. Nós vamos compartilhar com esse grupo aqui, que é bastante heterogêneo, se posiciona frente a esse projeto, as possibilidades do seu desenvolvimento com pesquisa nos próximos meses, a avaliação possível dessa nossa pesquisa, desse nosso projeto de pesquisa. Essa outra área ficou bem distorcida. Vou transconfiguração, vou passar a essa outra. Também depois a gente volta para falar assim. Essa terceira área fica na região norte da região metropolitana de São Paulo. A gente está trabalhando com um trecho do município de Santa Rocha, município de Caieiras e do distrito de Perus. Então, é uma área que a gente tem o cruzamento de um patrimônio ambiental bastante significativo, ali na área de mananciais, a Cantareira, o Parque do Juqueri, e também da água de Cajamar, e também um patrimônio cultural, né? Tem tanto a ferrovia histórica, que é a ferrovia Perus-Pirapora, que a gente vai visitar, a antiga fábrica de cimento Portland, também o Franco da Rocha, tem, por exemplo, o complexo hospitalar de Juqueri, que é do Rio de Azevedo. A gente vai pensar um pouco nessa questão da infraestrutura verde, do patrimônio cultural, mas também nos conflitos e as vulnerabilidades dessa área. Principalmente, a gente tem um dos mapas, que mostra a suscetibilidade de inundação. A gente viu os eventos que aconteceram em Rio Franco da Rocha, no ano passado, que são bastante relacionados a isso. E também os conflitos em relação a novas infraestruturas pensadas para a região, por exemplo, o Rodoanel, no trecho norte, que está nessa parte aqui, e o novo entreposto de São Paulo, que é no distrito de Perus. Eu vou tentar refletir um pouco sobre esse patrimônio cultural ambiental e essas tensões e conflitos que existem na região de estudo. A gente vai trabalhar, sobretudo, com o eixo da ferrovia, que é a CPTE, da CPTM, na Santiago, e com esse eixo da ferrovia histórica, nossas paradas serão nessa antiga fábrica de cimento Portland, na ferrovia, a gente vai passar por Caieiras e parar no Parque em Franco da Rocha e entender um pouco esse contexto. Vamos mudar aqui. Aqui está. Está quase incompreensível, mas enfim, paciência. Obrigado. Passar para outra desconfigura. Mas aqui a gente tem o Pinheiros, aqui é a região de Paraisópolis, a região de Morumbi. Nós temos
Estou tentando me situar aqui, como é que ele está aparecendo. Aqui é o estado do Morumbi. E nós temos uma faixa que vai entre este setor aqui, que é o setor da distribuição de águas. Bem-vindo, professor Marengo. Muito obrigado pela presença. O professor Marengo vai nos fazer a aula magna hoje à noite, no programa de pós-graduação. É um dos diretores do CEMADEM, que é um centro bastante importante na prevenção, no monitoramento e prevenção de desastres naturais aqui no Brasil inteiro. A gente vai ver esse tipo de informação que a gente carece de ter para poder até pensar qual é o estado da arte. Nós já temos o conhecimento desses desastres naturais e por que eles continuam acontecendo. Bem, aqui muito rapidamente, a gente vai tratar mais na visita da quinta-feira. Nós temos lado a lado, a área do Morumbi, que é o parque, e Paraisópolis, dividida pela Mangueira, que passa na Mangueira do Morumbi, uma área que justaposta, uma área que já foi muito rica, que hoje é uma área bastante esvaziada, nos terrenos vazios, que tem um patrimônio tombado grande, principalmente a arquitetura moderna, em grandes maciços de jardins e maciços vegetais, que garante que essa temperatura aqui ela seja muito menor do que a temperatura que tenha descendo o morro a poucos metros de distância. Isso que é uma área absolutamente seca, impermeabilizada, densa e mais quente. É visto por satélite essa diferença de temperatura nos trabalhos feitos nesse sentido, que a gente já trouxe para nas nossas aulas, nas nossas bibliografias. Então, há uma questão, como no caso anterior, de patrimônio histórico, o Itaim Paulista também tem a Biacica, a Fazenda Biacica, que é patrimônio histórico, tem também uma função lá naquele conjunto, mas aqui e em Franco da Rocha a gente tem conjuntos históricos relevantes, partes deles comprados, e que colocam uma dimensão na prática do que é o entendido hoje o conceito de paisagem cultural. Ou seja, como que eu penso a preservação dessa paisagem cultural, tanto a natural como a construída, com estratégias combinadas. Então, a gente tem visto isso na política brasileira claramente, que os dois setores de preservação que ficaram ainda intactos diante do Bolsonaro, eles foram duramente atacados. O de patrimônio histórico em todas as instâncias. Eu tive aí a satisfação de representar o Instituto de Arquitetos do Brasil e o Condefat, pelo menos uma das brigas que a gente conseguiu barrar, essa eleição, essa contra a eleição do Instituto de Ibirapuera. E, ao mesmo tempo, a gente tem a CONAN e os grandes conselhos da Meio Ambiente também sob intervenção, operação de composição e sendo subjugados na mesma diretriz combinada. Então, ou a gente tem essa questão dessa situação urbana como uma paisagem que combina o cultural com o natural, entre aspas, entende já como paisagem cultural. A própria Unesco está na área de patrimônio histórico, passou a incorporar esse conceito recentemente, a gente foi no belo palestra do Caciroda, 15 dias aqui, organizou sobre patrimônio histórico. Então, essa área, as duas áreas, a questão, uma discussão que é essencialmente uma discussão das climáticas, de meio ambiente, entre o patrimônio histórico, na sua relevância como parte do raciocínio de entendimento e das estratégias de ação. Vamos lembrar que no Estado de São Paulo a gente tem uma coisa absolutamente peculiar, que o Condefat na década de 80 tombou a serra. Tombou a serra. Eu lembro a orientada do delegado Eleca, que era conselheiro, e fazia mestrado. Um dia chegou lá no atendimento com ele, e ele falou: "Nossa, você não acredita, nós tombamos uma serra."
Se pensar o que nós já fomos ousados em termos no passado relativamente recente, o que a gente está vendo hoje, muito relevante esse contraste resgatar. Eu acho importante uma área como essa, porque a gente tem uma segregação justaposta, né? Enquanto que no caso essa segregação é distante. A segregação social tem uma distância das áreas municipais da cidade, que está justaposto. É a tal da ideia das novas periferias. As novas periferias. Então, aqui, eu acho que esse nosso conjunto de casos, ele dá conta dessa temática de uma periferia urbana, periurbana, ou franja, até ajustar esses conceitos. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso nesse workshop. Quando a gente for no próximo ano, que nós pensamos na região do ABC, na região do ABC, que tem características diferentes dessa. Uma outra, bem no interior do estado, né, ali próxima a Rio Claro, uma região de Canavieira, patrimônio histórico ferroviário, de baixa densidade, mais favela, tem outro tipo de característica. E a gente está estudando a possibilidade de ainda no próximo ano incluir uma área na região central de São Paulo, porque de fato a dinâmica da região central, como a gente usou bastante as regiões periféricas, a gente deixou um pouco de lado. E acho que para discutir um conceito que é muito forte no país, até a cidade compacta, a cidade densa, compacta, para contexto de pagamento, a gente deveria estudar do ponto de vista ambiental o que acontece com essa cidade compacta, que muitas vezes usa como referência, talvez um modo um pouco livre de uma mais adequado. Questões, gente? Então, amanhã, que horas a gente se encontra primeiro? 7h30. 7h30 saindo. Nossa, não, 8 horas. Mas 7h30 a gente vai estar. Aonde que está parado? Aqui na Rua Itambé mesmo, né? Aí na frente. Aí na frente, na Rua Itambé, na saída principal. A gente vai ter um ônibus, mas a gente pede para que as pessoas não se atrasem para a gente sair, mesmo porque a viagem é longa, né, Ana? Sim, sim. Viagem até o Trem Paulista é cerca de 18 quilômetros, né? Cerca de 100 quilômetros. Eu só queria comentar. Aí, mas só uma coisa, assim, recomendações para os que vão fazer visita amanhã. Lá não é difícil a gente conseguir ter um local para se alimentar esse contingente. Então, levem o seu sanduíche. Vai ter tempo. Levem água, sanduíche. E água e sanduíche. E acho que é importante, na volta, a gente vai ter um lanche aqui para todo mundo que vai participar do workshop. Vai seguir na parte da oficina. Então a gente não vai parar, não sai direto. Na Paula, ele fala aqui. Eu queria comentar também. Deixa eu depois. Não, professor, posso compartilhar com você? Você quer voltar? Não. Bom, só para apontar um pouquinho essa discussão, né, como será a dinâmica. Né? Então, o workshop está pensado em função das visitas que a gente vai fazer a campo. Né? A ideia é construir conceitos. Né? A gente começou aqui falando dos conceitos, né, que o professor Jorge, né, conceitua sobre periferia, né? Fiquei lembrando também lá do Hafen City, eles desenvolvem um conceito próprio de metrozone, né? Lembrar que esses conceitos, eles significam uma interpretação que permite a intervenção. Então, acho que eu queria colocar como desafio para o workshop de amanhã, né, que a gente, primeiro, pudesse olhar essa área segregada periférica como uma área potente, porque né, tem um índice Gini dentro do território muito diferente. Então, é uma área com bolsões de riqueza e bolsões de pobreza, como qualquer área central da cidade, como a gente vê. Claro que com uma recorrência muito diferente entre áreas de riqueza e áreas de pobreza, mas há, né? E há também uma riqueza cultural muito grande, que a gente vê muito em decorrência de uma certa
vou usar aqui o termo da Lina, né, uma certa civilização da sobrevivência que traz consigo a cultura rural, preserva uma cultura rural importante que permite retirar o alimento, que permite processar o alimento, que permite se reproduzir naquele espaço sem as infraestruturas que a gente conhece no caso, né, das ocupações que a gente vai ver na comunidade do Torresmo. Então, a gente vai passar por patrimônio histórico, a gente vai passar por centralidades importantes e ricas da região, a gente vai passar pela ocupação e a gente vai passar também pela subprefeitura do Itaim Paulista, onde vocês vão ver uma capacidade local instalada importante, com sede, com capacidade técnica local, que também se constituem importantes potências para a gente pensar a transformação. Então, eu queria só sensibilizá-los, né, para essas diversidades e complexidades do território e colocar esse desafio da gente pensar o perímetro, pensar os conceitos como formas operativas da transformação da nossa cidade. Só informar que os cadernos chegaram disponíveis. Então, os cadernos que a gente enviou também por e-mail a todos já estão disponíveis na versão impressa, quem quiser tirar e fora. Eu queria falar da importância que amanhã e depois também temos, no fim da tarde, para quem não vai participar do workshop, 2 palestras importantes, tá? Todos os dias no fim da tarde, sempre às 7 da noite. 7h30, não é? Hã? 6h30, aqui nessa sala, tá? Então, o endereço nós vamos disparar também hoje, vai ser pelo webinar, para quem não puder estar presente, nós vamos enviar para todos. Então, se vocês puderem, deixa o nome e o e-mail ali com as meninas, que a gente encaminha também para quem não puder participar e quiser assistir, tá bom? E vocês estão convidados para assistir hoje a palestra da aula magna da pós-graduação, que será daqui a pouco, às 7h15, mais ou menos, lá no auditório da Escola Americana, com o professor José Marengo, que está aqui nos visitando, ele está aqui, já chegou. Ele é especialista em mudança climática, então aqui nós estamos todos tateando o tema, porque ninguém é especialista, estamos aprendendo um pouco dos desafios da arquitetura, urbanismo das cidades em relação à mudança climática e trouxemos aqui um grande especialista na área para falar para a pós-graduação. Então, acho que é importante, se o pessoal da graduação quiser assistir, vai ser muito legal, lá no auditório da Escola Americana, tá bom? Então, todos convidados. Carlos, quer falar? Não, a palestra do professor anterior fala de vários conceitos interessantes, a questão da sustentabilidade. Qual município a gente vê que a sustentabilidade dos três tripés, social, econômico e ambiental. Quanto ambiental, não tem econômico, algum tripé está faltando, também está pendendo. Essa discussão municipal e regional. Na nossa região metropolitana, caberia talvez a pesquisa, da onde veio o alimento para a região metropolitana? Muito longe. Então, o Brasil é um país que produz muita comida, mas se perde muito no transporte, porque a comida é muito longe. E o país, hoje, pensamento que é muito agro, exporta muito, e a comida, normalmente, que vem na mesa do brasileiro, são os pequenos agricultores. Então, qual é a comida que tem que esses pequenos produzir mais próximo da região metropolitana do estado de São Paulo, né? Acho que essa é uma discussão muito importante. E a questão da justiça ambiental, porque parece que alguns municípios pagam a conta para outros se desenvolverem. Né? Não vou falar disso, não vou apoiar. Mas é um pouco disso, né? Então, essa desigualdade regional, essa é uma questão que podemos discutir. Eu acho que é muito importante, né? Principalmente para a região metropolitana. Então, encerramos aqui a sessão de leitura. O pessoal tomar um lanche. Quer tomar alguma coisa? Esperam.
no fundo, um cidadinho, no fundo. E a gente se vê logo mais. Então, não se esqueçam de os inscritos, né, pegarem os cadernos, ter um pouco de mapas, permite vocês se orientarem durante a visita. Tá? Os que não estão inscritos, eventualmente não pode ter alguma lista de algum lugar para para receber online, né? A inscrito recebe um e-book que a gente manda. Se não inscrito queira eventualmente participar da visita, estabelecer um lugar nos. A Débora vai falar sobre a possibilidade de vagas. Oi, gente, tudo bom? Ainda temos algumas vagas para as visitas. Então, quem estiver interessado, que não se inscreveu, vem falar comigo. Tipo, 3 ou 4 vagas em cada visita, tá bom? Então, é isso, só para deixar.